Galera, antes de começar o vídeo, saca só essas imagens que são as capas do volume 16 do mangá de Tonikawa. Galera, tá sensacional, sensacional de verdade. Inclusive, soltaram um vídeo de como foi desenvolvido esse volume 16 e eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês verem. Então, sem mais enrolações, bora pra esse vídeo. Capítulo 3 O Monstro Sem Nome. Naquele dia, Kaguya se despediu do Imperador. Ela voltaria para a Lua e nunca mais se veriam novamente. O Imperador e os anciões estavam muito tristes porque queriam que Kaguya ficasse. Por isso, a Kaguya deixou para o Imperador uma carta e um remédio secreto chamado Hourai. Mesmo que não pudesse ver Kaguya de novo, com o Elixir poderia alcançar a imortalidade e ter a vida tão longa quanto a de Kaguya. Mas, sabendo que teriam uma vida eterna e nunca mais poderiam ver a pessoa amada novamente, o Imperador e os anciões decidiram não tomar o Elixir Hourai. Por isso o Imperador mandou seu subordinado, o pai de Tsukasa, e o Akasa para queimar Hourai no monte mais alto do país. Mesmo essa sendo a ordem, naquele instante ele teve outra ideia. A imagem de sua filha sofrendo pela doença. Se usasse esse elixir, poderia salvar a sua filha. Ele estava disposto a pagar qualquer preço para evitar a morte de sua filha. Então, quando Iwakasa recebeu o elixir, ele entendeu. Após responder a pergunta de sua filha, Iwakasa disse que estava disposto a trair o mundo inteiro para mantê-la viva. Tsukasa começou a dizer que mesmo se ela fosse morrer, e mesmo que sua vida tenha sido curta, ela salvou várias pessoas e famílias, e que estava orgulhosa de sua vida. Ajoelhada em sua casa, ela disse que não quer uma vida eterna. Foi aí que para ela começou o verdadeiro inferno. Na cidade, os boatos sobre Tsukasa já estavam circulando e aumentavam cada vez mais, tanto que alguns aldeões pensam que se eles comerem a carne de uma ser imortal, eles terão todas suas doenças curadas, e foram muitas pessoas que estavam falando sobre isso. Logo depois, aquele garotinho que ela sempre se encontrava começou a contar aos aldeões de que viu Tsukasa caindo de um penhasco e saindo ilesa, e dizendo que ela bebeu um remédio que seu pai lhe trouxe, a curando numa noite, assim dizendo que possivelmente era o remédio secreto de Kaguya. Com isso, os moradores começam a caçar Tsukasa. Com suas lanças e flechas, estavam dispostos a capturá-la. Infelizmente, ela é pega e acorrentada. Os aldeões começam a julgá-la, dizendo que por culpa dela seu pai foi esquartejado. Sendo completamente vaiada, completamente humilhada por não ter culpa do que lhe aconteceu, Tsukasa então diz a si mesma que era uma completa idiota. Afinal, as pessoas que ela tanto queria salvar eram seres tão podres. Então, dizendo para que Tsukasa atenda suas exigências, ela com sua própria espada corta o braço, que se regenera imediatamente. Determinada, sem qualquer medo e com um grito de fúria, ela ataca a todos. Quando recobrou a consciência, ela estava sozinha em uma planície banhada em sangue. Foi aí que ela percebeu que tinha se tornado um monstro. No fim, ainda não há um nome. Não há lugar para onde voltar mais, apenas seguir em frente ao lugar onde chegarei. Se perguntando quem era ela e para onde ela deve ir, tudo que a garota sabia é que não era mais uma humana. A pobre menina já havia perdido as contas de quantas vezes se jogou de penhascos, testando os limites da sua imortalidade. Se perguntando se Kaguya ainda estava na lua, foi nesse momento que ela percebeu. Será que Kaguya conseguiria a transformar no seu antigo eu? Foi aí que a pobre garota desolada começou a pensar. Se foi o elixir da Kaguya que a deixou assim, então ela deve ter como transformá-la em humana novamente. Ela diz que precisa encontrar Kaguya.
se ela apenas conseguisse chegar à lua. Mas como? Se perguntando como ela poderia chegar até a lua, ela percebeu que é impossível, mesmo a lua estando bem à sua frente, flutuando bem diante dos seus olhos. Desesperada, a menina começa a tentar se comunicar com Kaguya, pedindo por favor e dizendo que foi um mal-entendido, de que ela não era a que deveria ser imortal, gritando e implorando para que Kaguya a tornasse novamente uma menina normal. Ela entra em desespero e não lhe resta nada além de lágrimas escorrendo pelo seu rosto cheio de tristeza, apenas pedindo por favor. Nesse momento chega um homem montado em um cavalo, perguntando à garota se ela estava chorando e dizendo que nunca pensou que a encontraria, e a questionou se ela era a imortal que vagava por aqueles lados. O encarando com um olhar assustador, o homem diz que ela não precisa olhar para ele daquele jeito. Ele não era como os outros com quem ela lutou e que não tem nenhuma intenção em comê-la. Tudo o que ele queria era um pouco da sua ajuda e lhe dá um lenço para enxugar as suas lágrimas. Depois que esse homem começa a contar à menina sobre o seu grande sonho, ele não parecia ter medo dela. Ele começa a contar que estava procurando pessoas talentosas para se juntarem e formarem um novo governo para unificar essa nação, para criar uma grande nação que possa se sustentar contra aqueles da terra principal, e pede a cooperação da garota imortal. Ela recusa. Ela diz ao homem que já possui seu próprio sonho. Perguntando a meninas, ela diz que está buscando um jeito de chegar até a lua. Não importa se ela precisasse fazer um milagre, mas ela iria encontrar um jeito de chegar lá. Então ela diz que não tem tempo para ajudá-lo, naquela fantasia que ele tanto sonhava, e o manda ir embora antes que ela o mate. Então esse homem diz que nesse caso ele será aquele que irá realizar o seu desejo, mas ele pede desculpas e diz que não tem como levá-la até a lua, afinal é um pedido extraordinário, então ele não sabe se poderá cumpri-lo. Mas ele diz que se ele não conseguir, seus filhos irão, e se seus filhos não conseguirem, seus netos irão, e eventualmente um de seus descendentes encontrará um jeito. Dizendo que os humanos ainda não possuem o poder de ir até a lua, mas que eventualmente, através de esforços das gerações, eles definitivamente chegarão até lá. Então ele diz à garota: algum dia nós chegaremos à lua, não através de um milagre, mas através da nossa sabedoria e coragem. Então, por favor, empreste-nos o seu poder, junte-se a nós até que a humanidade alcance a lua. Então ele pergunta à menina o seu nome, mas ela disse que havia se esquecido. Então o homem diz que, como a protetora do futuro da humanidade, ele pede para que lhe dê um nome. Então ele lhe dá o nome de Tsukasa, um nome que significa governar, pois ela é aquela que governará a história da humanidade. Depois disso, ela acaba concordando e decide confiar nele, e ele diz que definitivamente fará questão de levá-la à lua também. Então, na manhã ensolarada, agora como Tsukasa, ela pergunta àquele homem o seu nome, e ele responde e ainda diz que é um nome estranho, mas ela diz que não é nem um pouco estranho, e ele recebeu esse nome porque os seus pais estavam contentes porque ele nasceu, e ele diz que é um bom nome. Agora no presente, conversando com seu marido, que diz a ela que nunca viu uma nota com Shotoku Taishi desenhado nela, Tsukasa diz então que não é nada parecido com ele, e Nasa apenas dá uma risada e diz que não há registros e nem fotografias daquela época. Pensando alto, Tsukasa diz: bem, talvez seja um pouco parecido. Ah, talvez não. Afinal, você é bem mais bonito, querido. Nasa perguntando do que ele estava falando e ela apenas o responde: apenas de um cara que nunca contou uma mentira. E com isso, os dias de carinho e afeição continuam.